Então, muito boa tarde a todos, a todas. Ó, mais gente chegando aí. A Lorena, seja bem-vinda, Lorena, de Brasília. Tem gente aqui de Portugal, João Pessoa, Brasília, Recife. Como é que é, Simona, aí? É Conde, é? Conde. Ah, é Conde, é. Conde. E Sabrina, Rio Grande do Sul, é Sabrina? Sim, Santa Maria, coração do Rio Grande. Ave Maria, Santa Maria é linda demais. Ave Maria, é linda demais. É isso, Obrigada. né? Então tá. Então vamos começar a nossa aula aqui, lembrando que essa é uma formação em constelação familiar do método baralho sistêmico, e nós temos dois grandes caminhos que eu levo os meus alunos, um caminho teórico e um caminho prático. Então, na minha cabeça, só funciona uma coisa para as pessoas poder realmente ser um constelador de excelência. Excelência é você saber a teoria das constelações e de outras teorias que abarcam a constelação e saber a prática dessa teoria. Então, os dois caminhos que eu levo vocês, a teoria e a prática, que esse ano está bem legal, porque eu estou fazendo aula à tarde, por conta do público de fora do Brasil, e à noite eu estou fazendo prática. Então, está bem teoria e prática mesmo, que é a minha filosofia dentro do método baralho sistêmico. Então, esses dois caminhos, essas duas comunidades que são vitalícias, eu levo para vocês, foram as comunidades que eu criei no meu processo de formação. Então, além de eu estudar, eu colocava em prática esse campo. Então, eu pratiquei muito as constelações no início, muito mesmo. Eu chamava todo mundo que quisesse fazer, eu dizia, né? Ó, estou treinando, se você quiser vir, né? Eu não estou cobrando nada, mas é um treino. Não, beleza, eu vou. Então, nessa brincadeira, eu constelei papagaio, periquito, pessoas, vizinhos, tudo, amante, quem você que puder imaginar que queria entrar na fila de espera, eu constelava. E além de eu constelar, eu tenho muito esse ato de escrever as coisas. Então, quando eu terminava de constelar, eu lia, meu Deus, eu devia ter falado uma frase melhor ali. Por que será que ali eu não descobri aquela coisa? Então, eu ia estudar o meu próprio caso que eu tinha aberto a constelação. E esse campo, que é um campo de raciocínio, de experiência, me fez chegar, né, nessa prática assim, de forma tão precisa dentro do método baralho sistêmico, que é uma ferramenta que eu utilizo hoje na prática das constelações familiares. Então, a gente está aqui, na terceira aula. A Rosiane, fique tranquila. Ontem eu nem consegui passar a plataforma para você, mas hoje, quando terminar a aula aqui, eu vou cadastrar você na plataforma, onde tem as aulas gravadas, tá? E na primeira pasta da plataforma está todas as aulas dessa turma que você entrou. Então, essa é a terceira aula, por quê? Porque eu fiz um bloco de 10 principais temas para vocês poderem entender a constelação familiar dentro da ferramenta do baralho sistêmico. Então, nessa terceira aula, a gente vai continuar com aquele raciocínio. Então, por exemplo, a Rosiane, que está chegando agora, ou quem ainda não assistiu a primeira e a segunda aula, vai lá na plataforma, que as aulas, todas as aulas ficam gravadas. Então, você vai lá e assiste a primeira e a segunda aula, para vocês entenderem essa linha histórica de construção do método baralho sistêmico. Então, tem uma linha de raciocínio, tanto emocional como cognitiva, da construção do método. E do que eu construí, lembrando que essa construção do método, eu não parei, não peguei um lápis e um papel e uma caneta, né? E disse, eu vou sentar aqui e vou criar uma ferramenta para a constelação familiar. Não, não foi isso. Foi o quê, Eli? Foi a quantidade de pessoas que eu já atendi. Pelos meus cálculos, são mais de 2.000 pessoas já. Então, eu estou há quase 12 anos trabalhando na prática das constelações em consultório e eu criei esse know-how, né? Grande campo de várias consciências chegando até a mim. E eu criei o método baralho sistêmico a partir
dessas imagens. E por graça da vida e do amor maior, cada imagem do baralho tem o quê, gente? Tem um arquétipo da psique humana. Então, o meu método, ele não é apenas um método assim, é um boneco, é um Playmobil, é um negócio na água, que a água vai e leva ele. Não, não tem isso, não tem achismo no meu método. Ele tem o quê? Ele tem técnicas mesmo. Então, cada carta tem o quê? Um arquétipo da psique humana. Aqui, por exemplo, é a carta do alcoólatra ou pessoas com vícios. E como arquétipo do Carl Jung, né? Essa teoria do Carl Jung, ela é universal. Então, gente, aonde eu abrir com essa carta vai dar ok na imagem interna que as pessoas vivenciaram lá nas suas relações, certo? Eu vou só fazer uma recapitulação. Então, na primeira aula, eu falei de como eu construí esse método, que foi dentro de uma prática de consultório, então não sentei para escrever, foi a quantidade de pacientes que chegaram a mim, e aí, eu não vou dizer o nome coincidência, porque não existe, mas talvez teocidência de várias pessoas buscando essa carta, e quando eu falei, nossa, mais de 30 pessoas escolheram essa carta e o pai era alcoólatra. Aí eu fui e coloquei um apelido para ele. Eu falei, esse é o alcoólatra no meu jogo. Eu chamava jogo. No meu jogo, isso é o alcoólatra. E aí a coisa foi se evoluindo. De 30 passou para 60, para 90, diversas pessoas. Foi quando eu descobri que eu tinha criado um arquétipo. Então, é por isso que é tão preciso chegar no meu método através dessas cartas. Eu falei para vocês sobre a construção das cenas e que, resumidamente, né, aqui de uma forma bem simplória, o cérebro humano ele só tem duas coisas, cenas e sentimentos, né, um campo eletromagnético, e as nossas percepções é quem formam as cenas dentro do nosso cérebro. E quando essas cenas que foi absorvida pelos olhos, porque eu vi minha mãe dizer, você é burra, ou então meu pai disse, chata, ou eu escutei de longe dizer, essa menina é chata. Então, a pessoa cria um campo consciencial de que você é chata, certo? Então, essas são as 5 percepções, eu acrescentei mais uma, que é a intuição. Então, o nosso bicho interno, parafraseando o Luiz Gasparetto, né? O nosso bicho interno é o nosso espírito interno, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Por que é isso, Eli? Se só quem é isso é Deus. Ora, porque eu sou filha dele, né? Eu não acredito em Deus. Tá, então você é filha de um amor que rege essa terra. Porque tem que ter alguém que está no equilíbrio disso tudo, gente. Não é por isso que não é possível que a gente está solto, não, lá dentro do universo, né? Eu não acredito que a gente está solta, não. Então, é mistério demais, Então, essas percepções é que vão construir as cenas dentro da gente. E aí, dentro dessas cenas construídas, com o sentimento, dependendo do que eu ouvi, do que eu escutei, do que eu senti, do que eu tive como olfato, paladar, sobre a situação vivida de forma real, dentro da minha experiência humana, dependendo de como foi a cena, o sentimento também faz o quê? Uma contração. Então, se a minha mãe diz, você é linda, filha, você vai com Deus e Nossa Senhora. É claro que eu não vou ter uma contração com esse sentimento, eu vou ter uma expansão desse sentimento. Por isso que as pessoas que escutaram palavras amorosas, de amor, de carinho e tudo mais, elas enchem o peito. Já escutaram falar? Aquela menina tem um peito cheio, né? Ela é muito queixuda. Uma pessoa, às vezes, quando a gente considera ela muito queixuda, né? Muito se sente, ela meio que estufa o peito. O que é estufar esse peito aqui? Ele é o quê? É o que eu estou dizendo, o quê? Do que eu acho de mim. E a gente acha alguma coisa da gente em uma condição.
o que a gente escutou falar sobre a gente mesmo. Mesmo que depois a gente vai construir uma nova ideia nossa, a nossa verdadeira ideia de vida. Quem realmente eu sou. Porque quem realmente eu sou, o meu espírito já sabe. Eu não preciso que ninguém me diga, nenhuma de vocês precisa que ninguém lembre quem vocês são. Só que isso está adormecido dentro da gente. Adormecido como, Eli? Adormecido pela lembrança da gente não saber de onde a gente veio, né? Que humanamente a gente diz que a gente é metade do pai, metade da mãe. Mas se, além desse corpo tem um espírito, tem uma alma, então nós somos um ser almático e espiritual. Então, da onde vem tudo isso, né? Lá da onde veio, e aqui eu não vou me deter a ver de onde a gente veio realmente, eu sei que a gente veio de algum canto, né? Desse vácuo quântico, talvez, desse amor de Deus, dessa linha, né, genética espiritual, desse amor que rege a vida. Então, da onde a gente veio, a gente já vem com tudo para o que a gente deve fazer aqui. Agora, quando chega aqui na Terra, a gente se depara com uma realidade que eu acho que nenhum outro planeta tem, que é a realidade mais essa humanidade nossa. Talvez nós somos uma espécie de povo. Em outros planetas, se houver vida, não é como a gente, mas é de um outro modelo. Então, quando a gente chega na Terra, que a gente se depara com pai e mãe, a gente chega totalmente frágil e dependente. O que é que a constelação diz? Que a gente fica tentando sobreviver à vida, tentando sobreviver. Então, a gente não sabe como, a gente não é um bezerrozinho que nasce, a égua, zoom, bota o bezerro para fora, dá uma lambida lá para limpar lá a placenta, o bezerro em 2 minutos se levanta e anda, e segue a mãe. Né? A gente não faz isso, o ser humano vai precisar de 7, 8 meses para poder dar os primeiros passos, né? E ele não sabe ir buscar na geladeira comida sozinha. O bezerro sabe. Ele procura um matinho e come, e já meio que vai lá dar uma mamada, né? Mas meio que já tem uma certa independência. O ser humano não. A gente não tem independência, a gente vai ter independência muito depois. Então, quando o Bert descobre isso, que a gente fica num período de sobrevivência. E esse período de sobrevivência, a nossa consciência individual, ela vai para o beleléu. Ela meio que diz assim, ó, cala tua boca, que aqui a gente não tem autonomia, e vamos ver o que é que o grupo que a gente chegou aqui vai fazer pela nossa sobrevivência. Então, no final das contas, a gente se submete aos ditames, às regras, à cultura, à pressão, o desamor, o amor dentro da nossa família, não é porque a gente é bonzinho. Porque você escuta sua mãe dizer, sua burra, sai daqui. Você fica, você não está ficando porque você é bonzinho. Você está ficando porque você não sabe sair dali. Você não sabe. Você não tem estrutura para sair de perto desse povo que te chama de burra, que diz que você não presta, que você não vai conseguir, e você não vai sair. Você não sabe. Você não sabe dizer, peraí, menina, peraí, dá licença, eu vou pegar aqui minhas coisas e vou me embora daqui, que vocês parecem um bando de desfuncionais. A gente não vai fazer isso. Porque a gente tem um período humano de sobrevivência imenso. E esse período é o período, por algum movimento da vida, que a gente se emaranha. Se emaranha, o que Bert chama, né? Emaranhamento. É dado um nó nas relações. As relações ficam complexas. Por que as relações ficam complexas, Eli? Porque a gente fica totalmente vulnerável perante a nossa família. Que a família disser, não, mulher não usa calça, você não vai usar. Se a família disser, aqui só se entra dentro da casa sem sapatos, você tem que entrar sem sapatos.
Você não pode casar com um homem, já que você é um homem, você tem que casar com uma mulher. Você vai prender a história da sua homossexualidade. Então, esses ditames, essas ordens, essas regras, Bert descobriu que isso é fruto de uma consciência arcaica, dura e pesada, sistêmica, familiar. Então, a família humana, ela é a única espécie que exclui, abandona, negligencia e dá os seus. Ah, Eli, mas eu conheci um gatinho que ela rejeitou os filhotes. Pode sim rejeitar, né? Ela pode ter sofrido alguma coisa, ela rejeita, e aí esses gatinhos vai lá e se adaptam. Os animais em si, eles têm uma diferença porque eles não psicossomatizam nada no corpo. Então, o gatinho, ele vai lá, tiver um cachorro que dê carinho a ele, ele fica lá e vai. E fica naquele... Ele se adapta muito rápido. O ser humano, não. A gente é geneticamente dependente também do nosso sistema. É por isso que quando uma pessoa ela é adotada, ela vai trazer ainda traços da genética, da família de origem. Então, até para vocês poderem entender, né, que eu estou fazendo essa abertura para vocês entenderem o tema que eu vou trazer. Então, para vocês entenderem como a consciência da família, ela quer que todo mundo fique no canto só. Mas isso não é uma maldade genética de um cérebro arcaico, duro e pesado. Isso é o quê? Isso é um campo de defesa psíquico. Porque o sistema familiar, ele vai se organizando de acordo com a sua sobrevivência também. Então, por exemplo, se uma mãe com um pai, né, passaram muita fome quando viviam na casa dos seus pais, e aí eles conseguiram sustentar 5 filhos vendendo cocada. Então, para eles, estudar não tem vantagem. Por quê? Porque vender cocada tem um resultado mais rápido. Então, essas pessoas vão fazer o quê? Quando os filhos forem nascendo, elas vão passando a ideia. Vamos todo mundo aprender a vender cocada. Porque para eles faz sentido vender cocada para poder todo mundo sobreviver. Então, essa é uma defesa da consciência do grupo familiar, da consciência sistêmica familiar, do qual cada um nasce. Mas dentro dessa defesa, porque não é maldade, dentro dessa defesa, o que é que vai acontecer ali? Na hora que um membro que foi dado a ele uma base devido à quantidade de cocada que vendeu, foi dada a ele uma base, ele já teve uma casa, não passou necessidades, já a mãe dele passou. Só que agora ela está num nível de que ela ganhou tanto dinheiro com cocada que ela comprou uma casa. Aí, quando o menino nasce, a cena já mudou, não mudou? Porque a cena com ela era o quê? Geladeira vazia. Aí ela vendeu 10 milhões de cocada, comprou uma casa e encheu a geladeira. Não mudou a cena? A gente trabalhando essa história da cena. Então, o menino, quando nasce, vai olhar. Eita, olha, eu tenho uma casa, menina, com a minha geladeira cheia. Aí, o que é que o espírito desse menino vai fazer? Eu quero mais. Além dessa casa e dessa geladeira que eu já tenho, eu quero agora pegar cocada e botar para o outro lado do mundo. Por quê? Porque o espírito, para criar, ele precisa dessa base espiritual. Os pais ainda não entenderam isso, por conta da força da consciência grupal. Então, os pais não entendem. Esse menino quer fazer o quê lá na Coreia do Sul, vendendo cocada, podendo vender cocada só aqui na praia? Que menino mais louco, olha. Tanto que eu fiz para criar esses meninos direito, e o menino quer ir para a Coreia do Sul vender cocada? Então, eles não têm essa visão. Por quê? Para eles ficaram num campo, em geral, ficam no campo quem? Quando as pessoas não vão pegando o que vão passando na vida e não vão ritualizando no espírito como experiência. Então, não ritualiza no espírito, vai ficar onde a experiência? Cerebral. E aí o cérebro diz,
faz cocada e vende. Só isso. Porque a vida dá certo assim, vender cocada. Aí o que é que esse grupo familiar vai fazer com esse menino que quer vender cocada na Coreia do Sul? Puxa o menino para baixo. Vou dar um exemplo para você. Vocês sabem que eu sou nordestina, né? E toda nordestina tem cada história, gente, assim, de abrir o queixo. Vocês já viram pescando caranguejo? Já viram? Alguém aqui já viu como é que se pesca caranguejo? Se pega, né? Se pesca não, se pega. Caba vai lá, leva um balde, vai lá dentro do mangue, bota a mão no mangue, puxa o caranguejo, joga dentro do balde. Puxa o outro, joga dentro do balde. Vai botando. Aí sempre vai ter um caranguejo que ele olha e ele quer subir pelo balde. Ele está quase conseguindo. Sabe o que é que os caranguejos lá de baixo faz? Puxa ele para baixo. Aí ele cai. Aí ele no balde, quando está já conseguindo, o outro puxa. Mas isso é muito, não é uma coisa que eu estou contando aqui história. É assim. Todas as vezes que eu vi pegando caranguejo, é desse modelo. Porque o caranguejo, ele anda muito no grupo. Tanto é que existe a corda de caranguejo, né? Porque eles gostam de todo mundo junto. Então, esse exemplo que eu estou dando, que aí raramente acontece um caranguejo, ele é mais rápido do que aquele que vai puxar e ele consegue pular o balde e ir para fora. E o que é que tem lá fora? O mangue novamente. Entenderam? Então, é assim que acontece na nossa família. Quer ver o exemplo? Você decide não comer açúcar, porque você acha que o açúcar faz mal e inflama o corpo. E é verdade. Aí você chega lá na tua família que vende cocada e só vive de cocada. Depois do almoço, qual é a sobremesa? Cocada. Todo mundo passa cocada, aí você, lá vai a bandeja. Não, eu não quero, obrigada. Por que tu não quer cocada? Porque agora eu não como mais açúcar, faz mal. Pronto, chegou o fitness. Aí aquelas piadinhas, aquele de dizer, não chama ele não, para a gente provar o novo sabor da cocada, que ele não prova mesmo, ele não pode dar opinião de nada. Então, essas piadinhas, é piadinhas mesmo, gente, de você ficar assim, pasma e escutar da tua mãe, teu pai, do irmão, irmã, sobrinha, prima, avô, papagaio, periquito, que faz parte do teu grupo familiar. Então, quando você escuta as piadinhas, pronto, só quer ser fita, agora o corpo dela não está inflamado, dá alface para ela. Então, essas brincadeirinhas é o caranguejo puxando você para dentro do balde, é tua mãe puxando você para dentro do balde, teu pai, teu irmão, tua irmã. Por que isso, Eli? Eles são maus, são pessoas ruins? Não necessariamente. Eu estou indo pela lógica de que existe uma força energética consciencial que foi adaptada a um cérebro arcaico, duro e pesado, reptiliano, do pai e da mãe, porque, em geral, é pai e mãe, que montam essa estrutura de cultura, de conhecimento, de diversidade, de fé, de amor, de ódio. É pai e mãe que faz isso. Não é outra coisa, não. Você pode, minha mãe é calada, minha irmã é que faz assim. Foi sua mãe que colocou sua irmã para fazer assim. Entenderam? Então, essa família, ela vai puxar a gente para baixo. E é aí onde a gente fica dentro de dois campos de sentimento que o Bert fala, que é culpa e inocência. Vamos dar exemplo com o caranguejo. Quando o caranguejo vai subindo, ele pode sentir culpa, porque ele diz, opa, estou deixando esse povo tudo aqui no fundo do balde. Aí ele pulou. Ele conseguiu o mangue. Ele teve uma força da consciência pessoal dele. Cara, consegui chegar aqui no mangue novamente. Aí ele, tira duas patinhas para cá, começa a festejar, não sei o quê. Aquela animação porque conseguiu sair do balde. A consciência dele vai dizer, e minha família? Então, ele tem um passo aí para poder saber. Para ele se sentir inocente novamente, e inocente quer dizer o quê? Eu pertenço à minha família. Ele vai dar um jeito de lá dar errado
e ele voltar para dentro do balde. Esse movimento é o chamado movimento inconsciente e inocente. Por quê? Porque na hora que ele volta, ele diz, bom, aqui eu estou com o meu grupo. Todos nós fazemos isso. Nós somos capazes de morrer, não se abismem com o que eu vou dizer, morrer e matar em nome de pertencer ao grupo que a gente quer pertencer. Ao grupo que a gente quer pertencer, não necessariamente à sua família. Por isso que a ética não tem nada a ver com pertencimento. Então, se eu quero pertencer a um grupo de pessoas que ganham dinheiro matando, a pessoa vai dizer, então eu mato. Porque aí, ai, que alívio, minha família é toda de matador. Então, aqui eu estou me sentindo bem, porque eu pertenço a eles assim. Então, ética não entra no desejo de pertencer da alma, certo? Então, eu trouxe esse conceito mais uma vez para vocês entenderem a consciência sistêmica familiar e a consciência o quê? Individual. O nosso cérebro, ou o nosso cérebro em geral, ele está marcado pelas cenas, na maioria das vezes, pelas cenas que a gente teve essa relação com o pai e com a mãe, com a avó, com os irmãos, com o tio, com o vizinho, com as pessoas da vida aqui na Terra, certo? Só que eu comecei a observar, dentro de diversas constelações que eu já fiz, e nessa construção do método baralho sistêmico, e juntamente com as constelações, que tinham cenas que eu dizia, oxe, isso daqui não foi na hora que essa menina conheceu o pai e a mãe dela, não. Isso aqui foi muito antes. Eu comecei a ver, né? Isso aqui foi antes. Aí, outras constelações, eu estou falando aqui dessa pessoa que está conversando com vocês, que tem quase 12 anos de experiência. É muito chão, é muito atendimento. E aí, como eu tenho também um campo muito holístico, eu comecei também a entender sobre registro arcástrico. E aí eu constelava algumas alunas minhas, eu dizia, tem alguém com o baralho, né? Tem alguém na sua família que foi amante, ou é amante, ou até chegou a ser com a prostituição? Não, não. Mas aí a pessoa disse assim, mas Eli, eu tenho uma sensação, sempre tive, de que eu fui uma prostituta. E várias coisas acontecem comigo. Por exemplo, eu estudei, e aí eu estudei sobre a prostituição. Hoje eu trabalho aqui na Câmara dos Deputados, e aí defendo a prostituição. Não teve nenhuma mulher na minha família que foi isso. E quando eu abri a constelação, eu vi, eu vou dizer assim para vocês, uma cena de outra vida, um registro arcástrico, certo? Mas eu não ensino esse registro aqui no meu método, eu dou apenas um movimento da minha experiência de entender de onde vêm essas várias cenas. Né? Então, a gente aprendeu como elas são formadas, hoje a gente vai aprender da onde vêm várias outras cenas, certo? Então, a primeira coisa que eu digo a vocês é assim, de onde vem e para onde vai essas cenas, como é que elas se transformam dentro da gente. Então, cada cena, ela é o quê, gente? Ela é uma consciência. Então, é por isso, e é importante que vocês saibam disso. Eli, eu constelei a minha paciente sobre a relação com a mãe dela. Então, pronto, não precisa mais constelar, né, Eli? Ela agora está curada com a mãe dela. Não, não é assim. A constelação familiar, você registra, cada ato da vida é uma cena registrada. Então, sua mãe disse aqui, você é burra. Isso foi uma cena. Sua mãe, quando se separou do seu pai, colocou você para dormir na cama com ela. Isso é outra cena dentro de você. Uma vez você viu que sua mãe disse, não, hoje você não vai dormir comigo. Aí me botou no quarto para dormir, eu não consegui dormir, vi o namorado da minha mãe chegar. Outra cena com a mãe. E, em especial, com a nossa mãe, nós temos muitas cenas. Muitas. Por quê? Porque a mãe é o movimento de maior relacionamento que nós tivemos. Maior. Não é com o pai, é com a mãe.
Então, o primeiro campo que eu digo que tem de cenas seriam cenas de outras vidas. Mesmo o Bert Helling não tendo trabalhado diretamente com isso, mas eu deixo esse primeiro campo bem aberto para quem acredita, para quem tem essa consciência, né, de acreditar nisso. Então, seria um registro de outras vidas, memórias que a gente traz no nosso espírito, no nosso campo almático, né? Nós temos uma alma, gente, e seria um registro daquilo que vem antes da nossa materialização, no nosso corpo está presente aqui na Terra. Então, eu mesma já fiz algumas constelações, depois aqui no curso eu vou ensinar para vocês fazer a autoconstelação com o método baralho sistêmico. Eu mesma já fiz algumas constelações minhas e deu muito sobre o meu karma aqui seria sobre doenças. Então, para eu chegar a ter um dharma muito apurado sobre doenças, eu tenho que ser uma pessoa extremamente fitness, que malha todo dia, que come muito bem, sabe? Que não abre exceção para um período de lixo, para você comer lixo, porque senão qualquer coisa, o meu corpo, ele traz essa memória de resgate de doenças. E isso eu vi tanto numa sessão, como eu vi num Búzios, que eu já joguei, foi dito isso muito claramente, a menina do Búzios nem sabia sobre isso. Eu vi isso em outros campos terapêuticos holísticos que eu já fiz, que eu não digo às pessoas, e a pessoa vai lá e abre e diz, cuidado aqui, cuidado nesse corpo, esse corpo precisa estar muito saudável para sustentar, porque senão ele não vai dar conta, entenderam? Então, tem essa primeira cena, que é cenas de quê? De outras vidas. Um segundo movimento de cenas é o quê? Cenas intrauterinas. Então, tudo que eu for falando agora, vocês vão lembrando de como elas são formadas, para vocês captarem o todo. Então, cenas intrauterinas. Como é que formou ela? Se a menina não estava vendo a mãe dela? A criança é só o quê no útero? Só sentimento. Ela é um ser só com a mãe. A mãe respira, ela respira. A mãe sente, ela sente. A mãe chora, ela chora. A mãe ri, a mãe passa fome, a mãe usa isso, uma droga, ela também vai absorver isso, não é? Então, essas cenas intrauterinas, elas guardam uma memória da gente do princípio, né, da nossa chegada aqui na Terra. É o primeiro mundo que a gente chega, é o mundo através do útero materno. Então, se tua mãe passa por uma situação quando está grávida, descobre que teu pai traiu e ela vai, fica com raiva, rejeita essa gravidez ou alguma coisa ou outra, é lógico que você também vai ter esse mesmo sentimento. Já constelei diversas pessoas que ela na constelação saiu que ela esse rejeição que ela sentia, né? Mesmo ela sabendo, eu tenho uma sensação de rejeição, mas eu fui tão amada pelo meu pai, pela minha mãe. E aí, quando a gente abre, surge lá a cena de uma possível possibilidade da mãe ter pensado assim, eu acho que eu vou tirar essa menina, quando engravidou, né? E aí a paciente faz, não fez tanto sentido essa constelação, porque minha mãe é muito dedicada para mim, meu pai e tal. Aí sai, vai lá para a vida dela, depois ela volta, ou então me liga, né? Eli, pois não foi isso mesmo. Minha mãe disse que, quando soube da gravidez, o meu pai disse, não, você vai ter que tirar, porque a gente tem condições agora e não sei o quê. E aí minha mãe disse, tá bom, então a gente tira, tal. Aí, quando minha mãe estava tudo pronto para tirar, os meus avós souberam e não deixaram. Então, ficou gravado o quê? Ficou gravada a possibilidade de retirar. Então, essas cenas intrauterinas, elas existem mesmo, gente. Outras cenas são cenas sistêmica familiar de quê? De 7 gerações para trás. Então, cenas sistêmica familiar de 7 gerações para trás. Então, você imagina que tem você, sua mãe, da sua mãe tem a avó e o avô, dos avós tem os pais dos avós, os pais da avó. E assim vai até 7 gerações. E do pai também.
Então, se eu não me engano, já fizeram umas contas aí na internet, é mais de 200 e poucas pessoas, da qual você traz memória sistêmica familiar de como toda essa galera, todo esse grupo se relacionou. Porque a constelação é nada mais, nada menos o quê? Do entendimento de como como o amor se movimenta nas relações. Entenderam? Diga, Ana Ruth. Tenho uma dúvida. Esta primeira, de onde vem e para onde vai, que tem a ver com outras vidas, não pode ter a ver com vidas que de facto tenham acontecido até à 7ª geração e nós mantemos estas memórias ou estes flashes? Pode ser, sim. Né? Você diz, se a gente não quisesse pensar em cenas de outras vidas, não é isso? Sim. Pode sim, pode ter isso sim, né? Pode. É por isso que eu deixo essa primeira cena bem aberta para quem acredita ou não. Porque não é todo mundo que vai conseguir, eu digo mesmo, sabe, gente? Não é todo mundo que vai conseguir pegar um campo de uma constelação que ela faça uma leitura que sente que isso não foi dessa vida e a pessoa diga, tem coisa na minha vida que acontece assim. Então, tem que estar um campo muito aberto, espiritual, almático, para você poder aprender isso, né? E permitir que isso se revele através de você. Que é uma permissão que a gente dá para que tudo isso se revele. Então, pode sim, a gente pode considerar tudo isso dentro dessas 7 gerações para trás. Pode sim considerar. Porque o mais importante desse entendimento assim, gente. Só um minutinho, Sabrina. Por que eu carrego tantas memórias que não são minhas? É isso que eu quero que a aula de hoje vocês saiam entendendo. Por que eu carrego tantas memórias que não são minhas? Porque você já nasce sistêmico. E essa é uma condição. Não é uma opção. Você não pode optar antes de nascer. Eu quero nascer, mas eu quero uma produção independente. Não quero ninguém, quero chegar lá na Terra, que Deus faça assim. Blim! Pronto, a Elisângela nasceu. Então, não tem essa condição. Se você chegar no planeta Terra, você só chega através de um homem e de uma mulher. E não é aqui discriminando o homossexual, mas só chega através de um homem e de uma mulher. Não fizeram ainda 2 espermas engravidar ou 2 óvulos engravidar. É um esperma e um óvulo. Pode ter todo o debate do mundo, isso eu escutei do Robert Hellinger, pode ter todo o debate do mundo sobre homossexualidade, mas um novo ser só é constituído com a união entre um homem e uma mulher. Certo? Então, nossa condição de vida é uma condição sistêmica. E como nós somos sistêmicos, já está onde? Gravado aonde? Na memória, na caixa preta da família, tudo o que foi de quê? Relacionamentos, abusos, abortos, falências, suicídios, assassinatos, vender cocada, vender ouro, tudo o que você imaginar que 7 gerações para trás viveram, fecha-se e passa geneticamente para frente. Essa daqui é a cápsula da vida. Você só nasceu porque a cápsula da vida tocou em você. Diga, Sabrina. Oi, Eli. Entrando ali na questão da Ana, eu acesso os registros, né, através das mesas quânticas, e eu acho que o próprio campo, quando se abre, né, é uma experiência acho que a gente vai ter, mas até nos campos que você faz, né, para demonstração, a gente já começa a receber intuitivamente também, né, as informações, e quando é registro acástico, tu vai perceber, tu vai ter vir a cena, vai ser permitido você acessar. Quando é de gerações anteriores, acredito que não. Aí tu consegue realmente ter aquela clareza e não vem a informação. Então, é muito intuitivo, é muito campo te dando a resposta, por isso que é interessante a gente prestar atenção, né, porque vem a resposta, vem a clareza. Mas aí me diga uma coisa, só numa falação, não sei se eu entendi errado. Boa tarde, Vânia. Me diga se eu entendi. Aí, quando é de gerações, de 7 gerações para trás, você disse o quê? Que a gente não acessa?
Não, eu acho que você sente, você percebe, o campo te vem uma intuição de que é da geração anterior, de um ancestral, e não é acástico. Ah, entendi. Assim como quando é. E também onde é que você pode diferenciar? Porque lembra que eu disse que o meu propósito aqui com esse método é tirar vocês do achismo e da intuição. É prova, tem que provar. Aonde é que a gente prova que a pessoa pode ter sido uma cena de outra vida ou uma cena de agora? Quando a gente pergunta, me diz uma coisa, eu estou vendo aqui uma mulher que morreu no parto. Alguém da tua família morreu no parto? Ela vai dizer, morreu. Minha avó morreu no parto. Então, essa cena é da onde? É de outras vidas ou é de sete gerações? 7 gerações. Exatamente. Entenderam? Então, assim, ali, como é que eu vou descobrir se é cena de outra vida? É cena arcástica, é cena de intrauterina? A própria constelação, ela vai trazer uma cena, isso falando dentro do método baralho sistema, que você vai construir junto com o teu paciente, que você vai ter um feeling para isso. Você vai ter, sim, esse campo de dizer, peraí, deixa eu perguntar. Eu estou vendo aqui que ela trouxe a mulher que a família tem muitos ancestrais que abortam. Aí você pergunta. Quando você pergunta, a pessoa traz material da onde? Do cognitivo, da razão dela, do ter escutado ou visto falar sobre isso, né? Eu escutei minha mãe dizer que a mãe dela morreu no parto. Era um tema tabu lá em casa, mas eu já escutei isso. Você tem certeza? Tenho. Ela morreu no parto. Ou então, não, eu estava lá, levei minha avó, vamos dizer isso, né? Levei minha mãe para a maternidade para ter minha irmã, e aí só voltei com minha irmã para casa. Então, a mãe dela morreu no parto. Então, o paciente ele vai te trazer o material psíquico, cognitivo e vivenciado, real, dentro do sistema. Ou porque ela escutou falar e alguém contou, ou porque ela viveu na pele sobre aquilo. Entenderam? Então, vou recapitular. Cenas de outras vidas, para quem assim acreditar, registro arcádico. Cenas intrauterinas. O tempo que você passou na barriga da sua mãe foi o universo. Tá bom, meu amor, me siga aí. Entenderam? Então, o tempo que você passou dentro da barriga da tua mãe é o teu universo particular. Ali foi o tudo. É a maior relação que você teve na face da Terra. Captaram? Face da Terra. É a maior relação. Não é o filho que tu botou no mundo. É a mãe onde tu nasceu, a útero onde tu nascestes. Então, essa relação ela vai tendo um afrouxamento na hora que você vai para a vida, sua mãe está aqui, você vem, você ou tem um filho, ou você constrói alguma coisa para maternar, se você não quiser ser mãe biológica, ou adota uma criança. Essas relações aqui, elas vão afrouxar um pouco a relação com sua mãe. Porque aqui você se apega a seu filho, a sua empresa, a criança que você adotou, você apega e diz o quê? Mãe, agora eu sigo sem você. É nesses movimentos que a mãe tem a liberdade, gente, por mais que seja duro, mas tem a liberdade de morrer. As mães têm que ter liberdade de morrer. Dizer, não, peraí, eu posso agora descansar em paz, meu já eduquei, espirrar, e agora eu vou seguir aqui esse plano espiritual. Entendeu? Então, essa vida intrauterina é o maior campo de relacionamento. Por isso que quando a mãe diz para um filho, seu pai não presta, não tem criatura no mundo que diga que isso é mentira, porque o filho não vai acreditar. Dependendo do modelo de mãe, vocês vão ver isso quando eu estiver fazendo a revisão dos arquétipos. Eu tenho 2 mães aqui, uma mãe que é sonsa, que eu chamo de sonsa, e uma mãe que é manipuladora. Dependendo desse movimento aqui, se sua mãe for a mãe sonsa, que é aquela mãe que faz tudo por você, é o lanchinho, aí o menino vai para a faculdade, ela bota morango, laranja, cravo e bananinha. Aí bota no tapaué e dá para o menino.
esse daí, meu amigo, se essa mulher ela é sonsa, mas é manipuladora, esse menino vai obedecer ela até o fim da vida. Tem que encontrar uma Elisângela, né, uma terapeuta, para dizer, tua mãe é sonsa, porque senão ela não sai disso. Entenderam? Então, dependendo da mãe, você fica ali nas garras dela. Aí fica mesmo, gente. Fica nas garras da mãe. Sua vida para, você morre por ela, você adoece por ela, você vai fazer tudo pela sua mãe. Porque você acha que essa é a maior relação, e é. Então, esse afrouxamento é quando você segue a vida. A vida precisa seguir. Então, essa terceira cena, que é a cena sistema familiar de 7 gerações, é tudo que a nossa família viveu e está guardado na caixa preta sistêmica familiar. Tudo, de bom e de ruim, guarda aqui. Fica o quê? Fica uma experiência guardada de como o grupo, o quê? Sobreviveu. Tudo é sobre sobrevivência. Tudo. Então, é por isso que você não pode mais, como consteladora, julgar uma mãe manipuladora, por exemplo. Olha mesmo, gente, a gente não vai mais julgar. Tá sem áudio aqui? Ô, Jesus! E agora, voltou o áudio? Ai, que droga, tá dizendo que tá sem áudio no Instagram. Voltou, Vânia, no áudio? Bom, daqui a pouco eu vou saber se tá ou se não tá. Tá, não, viu? Voltou não, Elisângela. Eu tô olhando aqui o teu Instagram que eu tava passando para a Rosa assistir, tá sem áudio. Mas que coisa. Eu vou fechar essa live e vou abrir outra. Eu acho que foi porque alguém ligou aqui para mim. Vou fechar e vou abrir outra. Que pena, sabe? Espero que não tenha sido toda. Entenderam? Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente passa a ser consteladora familiar, gente, não há mais campo de julgamentos e condenações. A gente pode dar limites, mas julgamento e condenações não. Por quê? Olha o que é que vai acontecer. Uma mãe, quando ela é manipuladora, por exemplo, ela se tornou aquilo por uma questão de sobrevivência. Tudo é por causa do desejo de sobreviver à vida. Ela viu que a mãe dela controlou ela demais e ela foi lá e disse, pô, eu vou fazer o mesmo, para também eu não sofrer mais esse controle. É mais fácil eu controlar do que eu ser controlada agora. Não estou dizendo que esse é o caminho certo, entenderam? Não estou dizendo, mas... agora tá legal, pronto. Eu não estou dizendo que esse é um caminho certo, mas é um caminho que faz a pessoa permanecer viva. Entenderam? Faz a pessoa dizer, então eu sigo, porque aqui uma pessoa que sofreu um abuso emocional ou físico, ela vai dizer o quê? É melhor eu abusar e controlar do que sofrer aquilo de novo. Então, a gente que é da área sistêmica, da área holística, desse campo pseudociência, né, que chamam, a gente que é dessa área, a gente tem sim que olhar para essas pessoas e dizer, há um caminho para você sair dessa defesa toda. Porque, no final das contas, quando uma pessoa ela se tornou manipuladora, porque a mãe dela era manipuladora e ela preferiu agora manipular do que ser manipulada, você vai dizer para ela, diga aqui para sua mãe, agora é seguro, você não me controla mais. Por isso que eu fico longe e fico sem culpa, mamãe. Entenderam? Ou seja, o papel da constelação familiar é o quê? É dizer, agora a cena mudou, meu amor. É outra cena. Você vai trazer a construção de uma nova consciência para mostrar para a percepção da pessoa que ela está em outro tempo.
O que é os sonhos repetitivos que você tem com sua mãe lhe batendo? Eu tive uma paciente que foi isso, né? Ah, Eli, eu sonho repetidamente que minha mãe me dá a mesma surra que ela já me deu um dia. Isso é um cérebro cheio da memória, da dor. Então, eu fui construindo com ela, através de uma contação de história, de uma narrativa bem estruturada, que agora ela está em outra cena. É tanto outra cena que, nesse caso que eu estou falando, a mãe dela já tinha falecido. E aí eu fiz ela dialogar com essa mãe, né? Mãe, eu sinto muito pelo seu destino. Essa frase é uma das frases mais duras que eu digo, mas quando eu digo para a pessoa certa, a pessoa diz, eu pensei assim no dia ali, que eu digo assim, diga assim para sua mãe, mãe, eu sinto muito pela sua morte. Mas foi um alívio para mim. Cara, quando a pessoa diz isso, às vezes eu digo, será que eu devo dizer? Será que essa menina vai dizer? Eli, eu desejei a morte da minha mãe, né? Porque não tem um arquétipo do mandamento, né, na cabeça? Honrar aí tua mãe, até... Né? Então as pessoas podem achar, puxa, será que quando eu digo foi um alívio sua morte para mim, vou ser condenada por Deus, né? E aí, quando eu digo para a pessoa diz, eu digo assim, e aí, como é que foi dizer isso? A pessoa me vira, Eli, no que minha mãe morreu, eu pensei assim. Eu disse, ai, meu Deus, ainda bem. Agora tá no alívio, agora eu fiquei aliviada. Só que ela trancou essa frase dentro dela. Por que trancou? Com medo da punição de Deus. E as constelações não dão essa capacidade, né? De fazer isso. Diga, Maria José. Pode falar, Maria José. Tem cliente que, dependendo da frase, ele não quer falar de jeito nenhum. Eu tive uma paciente que eu disse, olha, diga para a sua mãe, mamãe, eu deixo com a senhora, esse aqui é da senhora, não me pertence. Ela disse, não, mas eu não vou dizer não, porque senão ela vai adoecer. Eu não vou dizer não. Então, porque ela não queria falar para a mãe dela. Sim, sim. Não é porque às vezes, o cliente ele é tão fiel àquela dor que ele não quer ficar sem ela. Né? Mas eu lhe digo mais, isso é mais uma crença religiosa do que uma fidelidade, viu? Porque a pessoa já pensou em algum momento sobre isso, mas a crença religiosa fez ela dizer, não, isso é pecado. Exatamente. Entendeu? É quando o paciente diz não, eu não vou dizer essa frase, eu não quero dizer, eu aceito, aí eu construo ela de outro modo. Travou. Estou dizendo, voltou, gente? Voltou agora, pode repetir como é que você constrói? Não, eu estou dizendo, quando o paciente ele tem resistência de uma frase, eu digo, tá bom, então vou ver outra. Aí eu digo um outro jeito, mais docezinho, para ele ficar todo bobão. Aí ele, agora tá bom. Aí eu ando com a constelação e mais para frente eu volto com a mesma frase. Aí a pessoa diz, é verdade, tem razão. Entendeu? Então, às vezes, é uma questão da gente saber a habilidade na formulação dessas frases, porque a frase na constelação familiar é algo fundamental, viu? A gente tem que ser experta nisso, de ter esse insight de criar frases que a alma capte, porque as frases estão na alma da pessoa, viu, gente? A frase está na alma. É na alma que eu escrevo a minha promessa quando criança, por exemplo, mamãe, deixa que eu adoeço por você. É na alma, não é no racional, não, viu? No racional, você tenta ir para a academia, você tenta comer bem, você tenta isso, você tenta aquilo outro. Mas na alma, você está escrito, eu vou morrer por você, papai, já que você morreu cedo. É na alma. Então, nós trabalhamos com frases impregnadas na alma do paciente. E aí, a gente tem que pegar uma borracha, limpar essa frase e colocar uma nova. Certo?
Uma outra cena que eu vi que existe, que é a quarta cena, né? Cenas na relação direta com o pai e a mãe e com pessoas da convivência. Então, tem essas cenas também. Porque tem de 7 gerações, que é dos pais para trás, mas tem aquela que é direta, é o teu núcleo do qual você foi criada. Então, é seu pai, sua mãe, seus irmãos, uma tia que às vezes mora com você, um primo, um filho, um irmão adotado. Então, essas pessoas do teu núcleo do dia a dia, elas vão também construir cenas em você. Porque, às vezes, por exemplo, às vezes você teve uma boa relação com tua mãe e com teu pai. Eu vou contar um fato aqui de uma constelação que eu fiz. Uma moça, ela veio constelar porque... Eu vou contar 2 histórias. Ela veio constelar porque que ela tinha contraído uma doença chamada vaginismo. Já escutaram falar? Pronto, o vaginismo, a pessoa tranca a vagina e fica com dificuldade de penetração na hora do ato sexual. E ela trouxe essa doença, foi psicossomatizada nela, uma mulher muito bonita, casada com um homem muito bonito também, um casal belíssimo, e ela já tinha ido para a ginecologista, para o mesmo mundo de coisa, não conseguia entender por que ela pegou essa questão. E aí ela trouxe a menina, a pré-vítima, e trouxe para onde a pré-vítima olhava, eu perguntei para onde é que ela olhava, ela trouxe a carta da amante. E o vaginismo, ela trouxe a carta, o rosa lilás, que é sobre o feminino, né? Sobre o feminino. Deixa eu ir buscando aqui. A pré-vítima, a amante e o rosa. Ela trouxe assim, ó, ela colocou ela aqui. Ela aqui e aqui o vaginismo. Aí eu perguntei para onde ela olhava. Ela trouxe o abusador. E eu perguntei ao campo quem era essa imagem para ela. Quem era? Ela trouxe a amante. A carta com o sentimento bom ou ruim. O que é que vocês acham? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz a ela? Só com os arquétipos aqui. Você já foi abusada? Muito bem. Uma segunda pergunta seria qual? Quem te abusou? Não, houve aí... alguma traição? Houve alguma traição? Alguém da sua família? Traição? A amante? A amante. Mas seria mais rápido de perguntar quem foi amante ou trabalhou com sexo na família dela, não é? Então, essa é a primeira pergunta. Eu perguntei exatamente o que a Silva disse. Eu disse, você já foi abusada? Ela disse, nunca. Fui muito protegida por minha mãe e por meu pai. Tá certo. E ela olha para o abuso, né? Eu falei, nossa. Eu perguntei, alguém da tua família já é uma pessoa assim muito sexual, só pensa no corpo, na beleza? Ela pode ter sido amante, ou ela foi muito... pode ter sido amante, ou ela trabalhou mesmo, chegou ao nível de trabalhar com o sexo. Quando eu disse isso, essa mulher olhou para mim, ficou pasmada. Ela disse, como é que você sabe que minha mãe foi prostituta? Falei, não, eu não sei. A mãe dela tinha sido prostituta de alto luxo em Brasília, e aí muitos homens tinham abusado dessa mãe. Por isso que ela disse, eu não fui abusada. Porque quem é que tinha sido abusada? A mãe. A mãe se reforçou com toda a dor e disse, tá, mas eu continuo no meu trabalho, porque a mãe trabalhava. Aí um dia a mãe encontrou com esse homem, que é o pai dessa moça, e esse homem se apaixonou por essa mulher, que realmente a mãe dela é muito bonita. E o marido dela, esse cara, disse assim, deixe essa vida para você, eu lhe dou, eu caso com você. E ela deixou a prostituição e casou. E hoje é uma mulher da Sociedade de Brasília, BSB, entendeu?
Então, essa cena foi de quem que a menina captou? Da mãe. Mãe. Da mãe dela. É dela essa cena? Não. Ela viveu diretamente com a mãe? Não, ela nem existia. O primeiro filho ainda foi concebido lá no prostíbulo, mas aí ela viu que estava grávida e ela saiu. Todos os filhos, quando chegou no mundo, já estava na casa que o marido muito rico deu para essa mulher. Então, essa cena não foi dessa menina. Mas por que raios que o parta, ela captou essa cena? Porque nós somos o quê? Sistêmico. Sistêmicos, e fica na memória da família, não é isso? No campo. No campo da família. Fica onde? Campo mórfico, na caixinha. Na caixinha, nos campos morfogenéticos. Na memória sistêmica familiar. Vânia, só um minutinho que eu te respondo. Entenderam? Ou seja, vocês que estão se formando em constelação familiar, ou que já são consteladores, ou que vão usar a ferramenta do baralho sistêmico, vocês têm que entender esse campo teórico. Dentro do cérebro só tem cenas. Cenas, milhões de cenas. Então, não esperem você curar uma pessoa numa constelação sobre a mãe dela e ela dizer, não preciso mais curar nada sobre minha mãe. Raros são as almas que vão conseguir isso. Eu tenho uma paciente aqui em João Pessoa que essa mulher só veio para constelar comigo e eu garanto que ela não foi para nenhuma outra porque eu ainda tenho contato com ela. Ela faz 8 anos que ela veio constelar comigo. Ela veio constelar uma situação e eu vou pedir licença a vocês para também falar nesses termos, né, para vocês entenderem, que é um campo mediúnico que eu tenho. E aí, essa menina veio constelar que o marido dela tinha traído ela. E quando eu estava constelando essa moça, eu atendi aqui numa clínica em João Pessoa, muito bonita, uma clínica com muito vento, tinha um jardim lá, um jardinzinho assim na minha sala, tinha umas plantas. E quando a gente sente quando tem alguém olhando para a gente, né? Aí, quando eu virei para esse jardim, eu vi uma mulher de uma roupa branca, um véu branco assim, tal. E aí eu perguntei a ela assim, porque eu já tinha descoberto que a mãe dela tinha falecido, né? E faleceu no dia do aniversário dela, de 15 anos. No dia, a festa toda pronta, a mãe dela faleceu nesse dia. E aí eu perguntei, sua mãe foi enterrada com um vestido assim, 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 branco? Ela fez exatamente. E naquele momento ali eu tive a coragem de falar com essa minha paciente, nesses termos, pedir licença, que vai além da técnica da constelação, porque eu sabia que ela ia me dar esse direito. Eu falei, sua mãe estava aqui agora e eu vi essa pessoa aqui. E aí ela chorou, se arrepiou, tal. E aí eu curei essa menina, eu fiz uma cena, eu fiz uma fala, parece que a presença da mãe dela me inspirou. Fiz uma fala com essa moça, que fazia 8 anos que ela não voltou. Ela se curou tanto que não voltou, né? Então ela chegou e se separou desse cara, e hoje ela é muito bem casada. Ela arranjou um outro cara maravilhoso, ele é super conhecido na mídia aqui de João Pessoa, maravilhoso, é muito bem casado com ele. Mas isso, ó, em 11 anos que eu constelo, uma paciente que aconteceu isso. Por que eu dei esse exemplo? Para vocês entenderem que não são todas as almas que são empoderadas. Porque é um mix para o empoderamento de uma alma. Ela ter nascido forte, ter tido uma família estruturada, ter tido uma base de fé, uma base emocional, várias bases para a alma dizer, não, isso aqui sai, agora entra uma nova cena. Porque o que ela fez? Tira o antigo marido, que traiu, não soube me valorizar, e eu agora consigo um marido que me valoriza. Entendeu? Mas esse modelo de alma que tira uma cena e já coloca outra, não é fácil achar. Não é fácil.
Então, a maioria das pessoas que a gente vai constelar, vai vir para o nosso consultório, são pessoas que não sabem movimentar as cenas nas emoções delas. Então, essa cena aqui não era da minha paciente, o vaginismo não era dela. Era da dor que ela queria sentir pela mãe. Aí a frase que eu fiz foi dizer, mamãe, eu sinto muito por todos esses abusos. Mas você deu conta, viu, mãe? Olhe, mãe, eu tiro o chapéu para a senhora. Porque eu, na minha sensibilidade, eu não daria conta de ter sido tão abusada. E a senhora deu conta, arranjou um homem que lhe sustentasse, que lhe desse uma família, e hoje a senhora é quem é. Então, o que é que eu trouxe para essa moça? Bora, minha filha, acorda. Nem tua mãe está lamentando a vida que ela teve. Para tu estar aí falando que tua mãe foi a bichinha. Ela já se renovou dentro do que ela foi na vida dela. Ela já se renovou. Então, o que foi essa constelação no final das contas? Eu trazer a menina para onde? Para o aqui e para o agora. Entenderam? Alguma dúvida sobre isso? Então, essa cena é uma cena. Me digam aí, é cena de outra vida essa? Não. É cena intrauterina? Não. É cena de 7 gerações para trás? Não. Não. Que aí poderia entrar a mãe, né, Cris? É cena da relação direta com os pais? É. Porque ela capta a mãe e aí pega essa memória. Entenderam? Eu vou só responder uma pessoa aqui que está no Instagram, que tem muito a ver também com a aula. Ela coloca assim, Eli, meu pai e minha mãe se separaram. Minha mãe me abandonou e hoje eu não consigo entrar em relacionamentos saudáveis recíprocos. O primeiro movimento é o seguinte, né, gente? Toda vez que a gente é abandonada, seja pelo pai, pela mãe, a gente entende que a gente é a culpada. Criança não vai entender, não é porque minha mãe quis o melhor para mim. Ela quis dizer assim, filho, ó, eu vou te deixar aqui com a minha vizinha, porque eu não quero que você passe fome e eu vou tentar a vida. A criança ela não vai entender isso, ela só entende que a mãe, que ela é a culpada e por isso que a mãe deixou. O movimento de rejeição é um movimento extremamente profundo. E precisa, sim, desse processo terapêutico para quê? Para você entender que essa culpa não é sua, nem da separação dos seus pais, nem muito menos desse abandono que sua mãe fez. Ela, teoricamente, ela pode estar apenas, olha mesmo, replicando um comportamento. Só isso. Mesmo que o ato dela tenha sido brutal, ela pegou você e não criou, deixou você com outra pessoa. Mas ela pode estar nessa estrutura só e somente só replicando um comportamento. A dor vai ficar. É igual uma mãe que dá uma surra na filha. Ela replicou o comportamento que o pai dela deu uma surra nela. Ela foi e descontou essa raiva, esse bloco de energia que estava nela, de raiva do pai, ela replicou na filha. Um dia lá, com a menina, ela deu uma surra na pirraia. Não necessariamente essa é a bruxa de 71. Ela está apenas replicando. A dor que fica, você vai dentro do processo terapêutico dizer, olha, mãe, aquela dor, hein? Aquela dor foi demais. Mas agora eu entendo, eu não sou culpada. Não fui eu, mamãe. Não fui eu. Então, eu faço o quê? E aí é onde eu acredito que está o pulo do gato. Eu faço totalmente diferente de você, mamãe. Eu não vou mais me abandonar. Porque, gente, quando a vida te dá uma coisa, é porque o teu caminho de evolução é com aquilo. Seja um amor ou uma dor. Às vezes a vida nos dá riqueza, porque a vida está dizendo assim, você tem merecimento de riqueza. Mas você não tinha uma mentalidade para sustentar a riqueza e você gastou tudo. Então, às vezes, a vida vai lhe dar uma dor,
de você ficar 2, 3 anos no perrengue e lembrando, mas rapaz, eu tinha era 3 milhões de reais no banco, 4 milhões, 200 milhões. Torrei todinho. Então, a vida ela vai dizer o que para você? A vida. Você tem que entender a vida como uma entidade espiritual. Ninguém vê a vida cicatrizando um corte. Mas você não fica todo dia se acordando. Ai, peraí, deixa eu botar o óculos para ver se meu corte está mais curado. Eita, menina, só um minutinho, vou deixar essa conversa para ver se meu corte está mais curado. Você não fica assim, porque você confia cegamente na vida. Então, a vida é uma entidade espiritual poderosíssima que está aí trazendo seres e mais seres para a Terra há anos e bilhões de anos. Muito além do que a gente sonha. Então, respeitem a vida, respeitem essa entidade e conversem com ela. Vida, você quer que eu vá fazer isso agora? Está na hora de eu lançar meu método, vida? Estou querendo aí lançar o baralho sistêmico. Será que posso arriscar? Que é um risco, né? Em vida. Mas qual o caminho? Qual a melhor pessoa para fazer o tráfico do meu lançamento, vida? Aí chega as pessoas. Entenderam? Se eu fosse contar para vocês os milagres que eu tenho quando eu converso com a vida, vocês iriam ficar abestalhadas, bobas. É coisa assim de eu me deitar na minha cama, principalmente quando, antes de dormir, eu fico imaginando que a vida ela é grande e ela tem ela para mim ela é uma senhora assim muito xamânica. E aí esses dias que eu vendi meu apartamento, eu falei assim, fui me deitar. Obrigada, Fábio, que saudade aí de você, meu querido. Eu falei assim, ô vida, aonde eu vou morar? Me diga que eu vendi meu apartamento. Aonde eu vou morar? Juro a você, gente, por tudo quanto é mais sagrado. Eu perguntei isso na noite. Meio-dia do outro dia, uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Eli, eu estou com um apartamento nesse valor para alugar, mas eu só quero alugar pessoas que eu conheço. Não precisa de fiador, não precisa de nada. Tu tem interesse, tu quer. Eu disse, bota aí, eu passei logo minha identidade para a mulher fazer o contrato para eu assinar. E eu cheguei em casa e falei, Pedro, eu já sei onde eu vou morar. Ela, mãe, como? Já sei, eu disse a ele. Isso eu não acredito, não, eu já aluguei. E aluguei o apartamento onde eu vou morar. Mas isso é uma afinidade com a vida que você tem que saber. E é um campo de humildade. É você entender que você é pequena para os teatros que há aqui na Terra. É tudo teatro velho. Tudo peça antiga. Entenderam? Então, quando a gente é abandonada, só tem um caminho, nunca mais se abandone. E diga, mãe, com você eu aprendi. Cara, mãe, tu me deu a vida, me deu o abandono e me deu a experiência de eu não me abandonar. Você é demais, você é meu avatar, mamãe. Você é meu avatar, meu grande espírito de revolução veio através do que tu fizeste comigo, tu me abandonou. Não é que a gente vai estar louvando o abandono. Pô, mas já se chegou o abandono, vamos pelo menos tirar uma limonada disso, né? Vamos pelo menos tirar uma limonada. Entenderam? Certo? Então, vamos lá. 4 cenas, vou só recapitular. Cenas de outras vidas, cenas de intrauterinas, cenas de 7 gerações para trás, cenas direta com as pessoas que a gente... Travou. Vou de novo? Ixi. Deixa eu ver se volta. Voltou? Voltou. Então, ó, cenas de outras vidas, cenas intrauterinas, cenas de cenas 7 gerações para trás, cenas de relacionamento direto, pai, mãe, irmãos, e um quinto movimento que você... Então, são 4 campos que eu considero de onde vêm as cenas, tá? Vocês conseguiram entender que quando você constrói a cena com o teu paciente, você vai começar já a pensar,
Deixa eu ver de onde é que essa cena é. Se a pessoa vem constelar porque tem medo de engravidar e não sabe de onde é que esse medo vem, e você vê que na constelação a bisa dela morreu no parto, isso é cena o quê? De 7 gerações para trás, né? Certo? Então, você vai estar o tempo todo vendo se é uma memória intrauterina, se é uma memória de 7 gerações, se é uma memória de outras vidas, ou se é uma memória de relação direta com pai, mãe ou pessoas da convivência. Então, são 4 campos de cenas que podem chegar. Dentro disso, eu construí que o 5º movimento, e o mais importante, é o quê? A construção de novas cenas. E automaticamente aqui eu já estou falando sobre isso, né? Essa construção de novas cenas é o quê? O que você quer viver a partir disso que você descobriu que aconteceu com você. Então, é por isso que o paciente, na constelação familiar, ele é uma pessoa ativa. Ele não é um negócio que fica parado, escutando tu dar um feedback, e aí depois de, tá certo, então eu posso ir para casa. Não, ele vai pegar a nova consciência, vai pegar e fazer como na nova consciência? Família, eu agora não me abandono mais, Isso aqui, vai entrar para a caixa preta também. E ele vai colar na testa dele, até as células do corpo dele entender que ele não se abandona. Eu vou estar 24 horas com aqui pregado na testa. Eu não me abandono. Porque quando eu faço isso, eu assumi o quê? A minha vida. Eu não estou aguardando, feito uma menina mimada, que mamãe vem e diga, filha, vem, eu pego você de volta. Estou tentando fazer um campo aqui com a resposta do Instagram. Entendeu? Então, você assume a autorresponsabilidade de viver. A autorresponsabilidade de viver, depois que você é da vida adulta, é sua, meu amor. Se quer relacionamentos saudáveis, se cure, porque o teu campo de identidade vibracional está com raiva, está com briga da separação do papai e da mamãe, está com raiva do abandono. É lógico. Não é lógico que o universo vai trazer para você alguém também com muitas questões emocionais. Por quê? Não é o universo que está sendo ruim, não é Deus que te abandonou, não é porque só algumas pessoas têm sorte na vida e casa bem, não. É porque tem alguma identidade vibracional sua que ecoa e atrai nas relações dos seres humanos. Pela física quântica, os iguais se atraem. Então, se essa pessoa que eu atraí é uma pessoa que me dá um relacionamento tóxico, por mais duro que seja eu dizer isso, e abra um coração, você está tóxica. E aqui, quem me conhece sabe, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Para eu dizer a verdade, basta a pessoa me perguntar uma coisa. Porque só fica aqui no meu campo de egrégora, de força e de evolução, quem quer a cura realmente. Então, pregue, diga, essa nova consciência que você vai dar para o seu paciente, essa nova construção, é a nova consciência que você leu a cena para ele. Qual é a nova cena? A mulher disse que tinha dificuldade em engravidar e quando ela viu na sessão, ela estava tentando fazer isso pela avó dela que morreu no parto. Vovó, eu sinto muito, mas o seu destino é um, o meu é outro. Ela vai pregar na testa a nova consciência e repetir para ela, na lembrança, na memória, na emoção, não é no racional. Eu não sou minha avó, eu não sou minha avó, eu não sou minha avó, não é isso. Eu não sou minha avó. Meu destino é diferente da minha avó. Eu não sou vovó. Eu sinto muito, vovó. Então, quando você pegar essa emoção, você vai pregar na sua testa, por 21 dias você vai se olhar, se observar, se você está praticando a nova consciência. Então, se eu me abandono, eu vou passar 21 dias sem me abandonar.
Ah, eu não vou hoje para a academia, não, porque de repente é o dia do lixo hoje, não. Levanta e vai para a academia. Tem dia do lixo, não. 21 dias, não tem dia do lixo. É para se levantar e para sair, para malhar. Entenderam? Gente, eu vou ficando meio braba assim, mas é porque é meu jeito de falar, viu? Vão me perdoando aí. Diga aí, Maria Ana Ruth. Então, Eli, tenho aqui uma dúvida, pegando naquele exemplo que deu sobre a menina que tinha o vaginismo. Eu tenho um caso, ainda não pus em prática nada, porque ainda é muito cedo, mas eu tenho um caso de uma menina que tem realmente este problema, vaginismo, e ela sim foi abusada, o pai tem amantes, e eu estava aqui a pensar como é que se pode ajudar esta menina a perder este medo de ter relações sexuais com o marido. Como é que isto se faz em constelação? Porque é a própria que está doente, não é? A própria que tem isto, e aconteceu com ela, houve um abuso sexual com ela. Como é que isto em constelação poderá ser ajudada esta menina a diminuir esta ansiedade e a diminuir isto? Tá. O primeiro campo da constelação, Ana Ruth, é um campo energético mesmo. Então, a cena tem que ser aberta. Ela tem que fazer uma constelação. Ela pode escutar esse campo filosófico, ela pode escutar essa minha live aqui, isso vai moldar a emoção dentro dela, o campo filosófico. Por isso que as constelações, ela também cura a gente escutando, porque ela molda o meu campo vibracional. Aí eu começo a fazer umas sinapses aqui dentro de mim sobre cenas, sobre pai, sobre mãe, e começa a colocar em ordem hierárquica esse amor, que estava barulhado e emaranhado. Mas o primeiro ato é realmente ela abrir um campo de sessão, porque no campo da constelação, quando é aberta, a gente vê a cena exata da dor dela. E é dela, o próprio corpo dela emocionalmente vai estar ali, ó, pronto para ver alguma coisa e escutar para replicar numa nova cena. Então, esse é o primeiro campo. E é abrir essa sessão. E dentro desse, e eu diria que teria que ser mais que uma sessão, um acompanhamento, porque no caso ela foi abusada. Quando a pessoa sofre abuso, eu faço uma sessão se a pessoa quiser, mas eu digo, ó, o ideal é um campo de acompanhamento sistêmico, familiar, né, terapêutico. Por quê? Porque o que é o abuso, eu já falei aqui, ela pegou todas as percepções dela e utilizou na hora do sofrimento, da dor de ser abusada. Então, ela está totalmente contraída dentro dela. Totalmente. Ela está com a emoção, com os olhos, com tudo. Ela está o tempo todo no campo do poço primário. Ela está num poço primal imenso. Então, ela tem que ter esse campo filosófico, ela tem que ter essa cena para cortar isso. Porque quando ela vai cortar isso numa primeira sessão, vai chegar e dizer, né, para o abusador, olha, você me fez muito mal, então agora você fique longe de mim. Quando é no caso do vaginismo, por exemplo, ela precisa também de um acompanhamento médico, tá entendendo? Além dessa estrutura emocional das constelações, ela precisa de um médico, porque vai ter lubrificantes que possam ajudar, vai ter, às vezes até um médico passa algum remédio para dar uma relaxada nesse corpo emocional que está psicossomatizado no corpo dela, tá entendendo? Então, assim, a medicina também vai ajudar ela nisso, mas ela tem que abrir a constelação e acima de tudo, agora, olhando para a terapeuta não pode ter dor de nada, pena de nada do que ela vai trazer como dor dos pacientes. Tudo tem que ser entendido como um campo de experiência. Ah, eu fui abandonada. Você se mantém ali como terapeuta. O que esse abandono te ensinou? Ah, eu fui abusada. Beleza, vamos lá, vamos trazer. Que experiência, né, você ganhou disso? É só a experiência no abuso sexual. A gente não vai valorizar o abusador, não vai pedir para o abusador, a menina dizer para o abusador, olha, me perdoe, porque eu lhe trouxe até a mim por causa de uma memória da minha família. Ninguém vai dizer isso, né?
Então, ela precisa trazer esse campo de terapêutico para ela poder falar sobre isso, até ela construir justamente esse quinto ponto, que é essa nova cena dentro dela. E a nova cena, ela dizer, agora é seguro. Porque olha mesmo, Ana Ruth, vem comigo. Cara, se uma pessoa foi abusada, mas depois a entidade da vida, deu força para esse espírito e ela conseguiu um homem para casar. Ela é forte ou não é? Ela é forte. Ela não está parada na vida, não. A vida fez ela andar. Ela conseguiu um homem para casar, para ter relações, para conviver. Ela não tem tanto medo dos homens. Sabe o que é que ela está? Com alguma fidelidade. E aí, nessa fidelidade, que ela pode estar com a mãe, eu não sei o caso, mas ela pode estar com o vitimismo perante a dor do abuso e ela ficar, eu não vou trabalhar porque eu tenho isso, então me sustenta. Ela pode ter um vitimismo do sofrimento. Aí, então, ela pode estar numa fidelidade com a mãe dela, ela está ganhando alguma coisa, algum benefício, por ainda estar segurando essa cena. Porque, ao meu ver, ela já andou. Andou mais do que muitas mulheres que já casaram, se separaram, não conseguiram um novo marido e não conseguem mais relacionamento, nem um crushzinho para dar uns beijinhos. Ela casou. Se ela casou, tem uma coisa nela viva. Agora, por ela estar em fidelidade com alguém, ou com a dor do abuso, ou com a mãe, ela contraiu o vaginismo, para ter uma prova e dizer, tá vendo? Isso aqui é uma prova de que eu tenho dor. Porque Sim. quando as pessoas querem se livrar, elas se livram das coisas. Sim, é isso, ela está com uma aliança com a mãe, esta aliança de fio podre, porque ela contou à mãe, só que é um familiar e a mãe desvaloriza, diz que é mentira, que ela inventou estas coisas todas porque ela era pequenina e inventou. Deve ser isso mesmo, esta aliança que ela mantém com a mãe. E aí, ela agora quer provar à mãe que ela tem esse problema, que ainda tem a dor do abuso. Ela prova como com o vaginismo. Ou seja, parece louco dizer isso, mas é o quê? Ela está se vingando da verdade que a mãe dela não acredita. Ela diz, está vendo? Eu tenho como provar para você que realmente eu tenho problemas sexuais. Mas, então, não pode ter peninha dela, não, viu? Se colocar pena aí, essa menina, ela domina a sessão. Tem que ser muito porreta. Pois, obrigada. Nada, querida. Então, vamos lá. Então, a nova construção da cena é o campo que é seu de consteladora para você dizer, pronto, é aqui, ó. A vida é isso aqui agora. Então, o que é a construção da nova cena? É a realidade do aqui e do agora. É a realidade do aqui e do agora e a experiência de dor. Anotem. A construção da nova cena é para que você traga. É para que você traga o seu paciente para dois caminhos. Para que ela entenda o aqui e agora, que a cena mudou no aqui e no agora, e para que ela... Ai, gente, acabei de esquecer. Como foi que eu disse a outra palavra? Gente do céu. É a realidade do aqui e do agora, e ela tem dois caminhos. Eu tinha dito outra coisa. Menina, porque apareceu uma mensagem aqui, eu fui tentar ler a mensagem, duas coisas. Eu quero fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, gente? Bom, você vai trazer ela para a realidade do aqui e do agora? Sim, lembrei. E a experiência que ela tirou daquilo. A experiência e a realidade.
Então, ó, a pessoa vive aqui uma cena, vamos falar de dor, né? Porque ninguém está falando aqui, ninguém procura terapia porque não tem problema, tem que ter um problema para procurar terapia. Então, aqui, ó, viveu uma dor aqui, a mãe o abandonou. Aí ela veio fazer a constelação. Essa nova construção de cena, para que construa a nova cena, o terapeuta tem que ter esses dois pensamentos. Eu vou trazer o meu paciente para a realidade do aqui e do agora, que foi assim, essa dor, e que agora é com você, e perguntar a ela, retirar da constelação, que experiência ela teve desse abandono. E a maior experiência é a gente dizer, o que mamãe fez comigo, eu não faço com ninguém, nem comigo mesma. Porque qual é a maior questão dos problemas? Eu recebi uma surra do meu pai, você fica lá com aquela surra gravada na tua memória e você se torna tão perverso igual a ele, dá uma surra no teu filho. Então, você replica a dor. A cura vai chegar, de fato, quando você encerrar de replicar a dor. A capacidade nossa seria essa, de dizer não. Entendeu? Comigo, não. Eu farei totalmente diferente. Farei sem culpa. Mesmo que eu não fique muito perto de vocês, mas eu faço diferente. Entendeu? Então, sua alma, ela sabe o caminho que ela veio viver aqui. Ela sabe. Porque, isso aqui até eu já falei, porque nós somos o quê? Fruto desse amor divino, que é onipresente, onisciente e onipotente. Então, o processo da construção das novas cenas é o quê? É você trazer essa pessoa para essa construção e ela assumir a vida dela, assumir a alma dela, o espírito dela. Assuma, minha filha. É porque minha mãe disse que eu tinha um cabelo ruim. Pois assuma. Assuma seu cabelo ruim. Meu pai disse que não aceita filho homossexual. Assuma a sua homossexualidade. Entenderam? E tem caminhos de dor que é assim mesmo. Só eu me assumo. E tem gente que não me assume como eu sou, mas eu me assumo. Não estou matando nem roubando ninguém, então eu vou me assumir como eu sou. Não é? Escutar. Sim, aí da onde é que a gente vai conseguir, né? Isso aqui eu também já trouxe, essa coisa da entidade da vida, que a vida é uma entidade espiritual. Aonde a gente vai entender, escutar esse espírito grandioso, onipotente, onisciente de qual nós somos. Cada um aqui é uma potência dessa. A gente vai escutar pelo som do nosso coração. O coração, ele é a força maior do que o cérebro. O cérebro é só uma massa cefálica que armazena. Entenderam? Ele armazena ali aquelas memórias, aquelas lembranças, aquelas coisas, né? Mas o coração não. O coração, ele é o primeiro órgão a ser formado no útero materno, o coração. Ele é o único órgão no corpo humano que não tem câncer, né? E ele é o último órgão a morrer na terra, na vida, na pessoa. Ele é o último órgão. Porque, às vezes, se seu coração estiver batendo, o cérebro não estiver funcionando mais, você está viva. Então, ele é o último órgão a morrer. O último. Então, a potência, fora isso, tem diversas coisas aí, mostrando várias coisas na Bíblia que falam sobre o coração humano. Certo? Então, essa aula de hoje é para explicar para vocês desse psicodrama mental que é o ser humano. É um psicodrama mental. As pessoas nunca estão no aqui e no agora. Elas estão na cena da dor lá atrás, replicando essas cenas 24 horas perto delas. Como é que elas replicam essas cenas? Porque elas contam que foi traída. A vizinha abre a porta,
Aí a vizinha vai saindo. Oi, mulher, tudo bom? Tudo bom. E você está indo para onde? Mulher, eu vou aqui na casa de uma amiga que ela se separou. A bichinha está tão triste. Mulher, eu também me separei. Olha, na época que eu me separei, foi assim, 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 assim. E a mulher que estava para ir para a casa da amiga fica lá escutando. Ah, tá certo. Aí ela vai, chegou no mercadinho. Tem uma mulher lá no mercadinho, começou a conversar com ela lá. Menina, eu acabei de falar com uma amiga minha que ela está indo socorrer uma amiga que acabou de se separar. Olha, o caso dessa amiga dela foi quase igual ao meu, porque eu também me separei por causa disso, 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 disso. Aí voltou para casa, uma amiga ligou, ela conta a mesma coisa. Ou seja, a narrativa, o que eu falo com a minha boca e o que eu falo na minha voz interna constrói o meu psicodrama mental. Se eu reclamo o dia inteiro, o meu psicodrama mental ele é dramático. Certo? Então, o que constrói você é o que você fala todo santo dia, acordada e dormindo. E dormindo. Por isso que é importante, antes de dormir, você fazer uma oração, pedir para limpar as memórias, rezar um terço, fazer qualquer coisa antes de dormir. Tem que ter um ritual antes de dormir, para que você também não guarde, não pegue esse sono e seja apenas um sono para replicar uma memória que já nem existe mais. Ah, aquele ódio que eu tinha no meu pai, o pai já ficou velho, já teve uma doença, o homem pediu perdão, e o homem ainda casou de novo, aí depois se separou, aí depois morreu. Certo? Então, o tempo é uma ilusão. Eu quero trazer também esse modelo aí, dessa coisa. Esse tempo é uma ilusão. É só uma ilusão que a gente está dentro da mente da gente. Dizer, essa memória é da minha avó, do meu pai e da minha mãe. Isso é tudo uma ilusão, porque não existe mais isso. É apenas uma lembrança e uma cena guardada no teu cérebro. Então, essas cenas que estão guardadas, elas ficam sendo revividas pelo filme mental, porque você fala sobre elas. Então, por isso que acho que é Deepak Chopra, ou é aquele rapaz que tem o livro O Poder do Agora, ele fala que esse tempo, essa linha linear, isso é uma ilusão. A gente está sempre aqui, sempre agora, né? Mas que essas memórias que eu trago, parece longe. Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que tem um jeito de antiga. Vocês já viram? Não tem gente que tem uma corporificação de antiga, assim, uma coisa melancólica, né? Por que ela corporificou esse corpo assim, ficou assim com esse corpo? Porque as memórias delas estão ali, estão naquele tempo, daquela linha do tempo. Então, é uma ilusão. Porque, no final da conta, o corpo dela já está agora, em 2026. Mas a lembrança que ela tem da memória, do drama, está onde? Está lá no passado. Então, no final das contas, é só a memória que está lá atrás. E o corpo dela quer pedindo a ela uma mente touchscreen, uma mente rápida, uma mente que não seja mais analógica, que fique, minha mãe fez isso, minha mãe fez isso, minha mãe fez isso. A mente quer ser touchscreen, igual como a gente pega o iPhone da gente, olha aqui, ó, vim para o WhatsApp, eu não quero mais o WhatsApp, eu quero ir para o Instagram. Aí eu vou para o Instagram. Agora eu vou para outra coisa, eu vou para o Face. É rápido. Cenas mudam. Na hora que eu coloco o Face, eu não quero o Face, já mudou a cena, fui para o Instagram. Não é que a gente vai coisificar os fatos que acontecem na nossa vida. Eu vou coisificar. Ah, esse abuso não foi nada, então sai abuso. Não, não é isso. É assim, beleza, fui abusada, fui emocional, vamos dizer. Vem aqui, vou no processo terapêutico, vou curar essa emoção. E o que é que faz o cérebro armazenar no arquivo inconsciente e que essa cena não fique replicando? É a tua narrativa, a voz e a voz interna.
A cena vai continuar lá, porque já é um fato que aconteceu. Sua mãe lhe abusou emocionalmente. A constelação não vai dizer que isso foi mentira, ela é verdade. Você sofreu abuso, você sofreu danos da tua persona. Está lá. Mas você construiu uma outra persona agora e você diz, eu sou essa. E a tua narrativa vocal e a voz interna vai estar no último movimento de cena. Eu sou uma nova Elisângela. Eu sou essa agora, consteladora, a pessoa de força, a pessoa que cura. É essa narrativa que você tem que estar. Então, essa narrativa verbal e na voz interna, porque eu digo voz interna, quando a gente, fecha a boquinha, mas lá dentro os pensamentos ficam assim, a 1000 por hora. É essa narrativa que vai arquivar o processo de dor que você viveu. Você arquiva por esse caminho e arquiva dizendo, eu tive experiência com essa dor. Então, aquele homem que eu atraí, que traía, que eu era boba, que eu deixava minhas amigas vir, ele me traiu com várias amigas. Calma, Eli. Agora eu tenho essa experiência. Eu me casei de novo. Eu vou deixar amigas minhas solteiras vir para perto? Não, bebê. Ele pode me trair com outra modalidade. Mas com essa que eu fui traída, não trai mais, não. Então, na hora que você relaxar a sua cabeça e dizer, agora eu tenho um controle, acabou-se, a nova cena chega. Agora a força está comigo, eu não sou mais aquela boba de antes. Sou mais aquela menina ingênua, aquele menino bobo que dava tudo para as mulheres no início. Entenderam? Pronto, então, aí tem alguns pontos aqui que eu quero falar, deixa eu ver se dá para falar na próxima aula, porque já vai em quase 2 horas. Eu vou deixar para a próxima aula a partir daqui, certo? Que já vai em quase 2 horas, senão fica muito pesado aqui para vocês. Ok, gente, tem alguma pergunta que alguém quer fazer? Carla, eu vou falar com você daqui a pouco, eu vi que você mandou uma mensagem aqui para mim. Tem alguma pergunta? Gente, do Instagram... Tchau, tchau. Hoje à noite também tem live aqui, às 7h30. Tem perguntas? Oi, Eli, posso perguntar? Sim, por favor. Aquela hora eu fiquei meio na dúvida da terceira e da quarta cena, lá das 7 gerações atrás. A gente, para diferenciar bem, é quando vai além dos nossos pais, é a terceira cena. Quando é com os nossos pais, irmãos, todos desde o nosso nascimento ali, seria a quarta cena, é isso? Seria o quarto caminhos de ter cenas, né? Tá. Então, movimento, né? Tem uma cena que é de 7 gerações para trás. Essa é pai, mãe e ancestrais. Certo? Esses ancestrais colocam tios, primos, tudo que vai gerando de vida aqui para trás. O quarto movimento são aquelas pessoas que eu estive mais direto dentro do campo da minha sobrevivência. É a mãe que eu convivi, é a mãe que me abandonou, é o pai que eu convivi, é o pai que eu nunca convivi, porque até a não convivência também gera dentro das cenas. Isso é muito importante vocês saberem, até a não convivência. Eli, eu não tenho experiência de um pai presente. É um campo de uma lembrança da memória. Isso vai gerar para você o quê? Bom, se eu não tenho experiência de força masculina, as coisas não ficam. Entenderam? Foi essa a sua pergunta, Cris? Ficou claro agora, melhor. Ficou? Pronto. Obrigada. Então, as cenas de outras gerações, pode colocar novamente pai e mãe aqui, avós, bisavós, tataravós, do pai e da mãe. E cenas direto da onde eu nasci. Então, vamos supor, você nasceu de uma mulher, e aí, no mesmo dia, na maternidade, a mulher te deu do campo para outra família criar. Então, você vai ter 2 campos de memória.
você vai ter o campo da família que te criou desde a primeira hora de nascimento e da família que não sustentou sua vida aqui na Terra. Ela lhe gerou a sua vida, mas não sustentou. Então, você vai ter esses dois campos de memória. Qual é o que vai ser mais forte dentro desses dois campos? A família da genética. A genética é a fonte das constelações. É por isso que a epigenética ela relata muito sobre essa memória familiar que é trazida. Porque pela epigenética e pelos campos morfogenéticos do Sheldrake, essas memórias ficam gravadas geneticamente. É um molde de se organizar do grupo, e aí é passado geneticamente. É igual como o João de Barros constrói a casinha dele, e aí passa-se geneticamente a todos os Joãozinhos de Barros que vão nascendo, sabem construir a casinha do mesmo jeito. Por quê? Porque foi uma forma de se organizar na vida que passa geneticamente. No nosso caso, é passado geneticamente o quê? O modo de sobrevivência. Essa é a chave da epigenética, gente. É o modo de sobreviver que faz a gente se agrupar a esse ninho da consciência, porque aí eu vou mesclando com a teoria do Bert. Esse ninho de consciência, da consciência sistêmica que o Bert fala, que a gente quer ficar e pertencer aqui. Só que a brincadeira é o seguinte, tá? Eu pertenço de forma diferente. É a gente não ter receio de pertencer longe, se for o caso, né? Porque tem família que dá para você conviver, né? Eu visitei no Rio Grande do Sul, aí perto de Santa Maria, um amigo do meu irmão, e o pai construiu um terrenão assim, e ele teve 7 filhos. Ele tem 3 casas desse lado, 4 desse, uma casa para cada filho, e no meio aqui do terreno, a casa dele e da mulher. E todo mundo convive junto. Mas vocês veem que isso é um modelo mais do Sul também, né? Então, assim, é o modo de sobreviver do grupo que faz querer o grupo ficar perto ou não, né? E, em geral, o pessoal do Sul, eles dão um pouco mais de liberdade para os filhos. Vai, faz como tu quer, vai ver o que é melhor para ti e tal, sabe? Mais do que em outras regiões do Brasil. A Europa é que dá mesmo liberdade para as pessoas irem diferente. A Europa dá muito essa liberdade. Diga, Maria José. Essa questão do adotado, né? Então, assim, eu percebo, né, que minha filha é adotiva, e por mais que eu tente passar para ela o meu modo de vida, minha maneira, minha educação, tudo, mas eu vejo que ela é bem leal ao sistema dela anterior, entendeu? Então, que percentual, mais ou menos, a epigenética consegue caminhar numa pessoa? Eu vou tirar a gravação para eu poder lhe responder essa pergunta, para não ficar gravado, que é uma coisa muito, muito pessoal. E na sessão eu já tinha lhe dito sobre isso, mas eu vou tirar a gravação aqui, tá? E vocês fiquem aí na sala, por favor. Gente, quem for me ver no YouTube, ó, curte, comenta, compartilha, divulga meu vídeo, se inscreve no meu canal aqui, que isso vai fazer esse algoritmo, né, entender, nossa, essa menina tá passando coisas boas. Aí ele passa para mais pessoas, tá bom? Então, um beijo para vocês. Deixa eu tirar aqui que eu...